Beleza, meus irmãos, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 21, versículo 15. Vamos ler? Capítulo 21 do Evangelho de João, vou ler lá com os irmãos. Está passando aí para os irmãos em casa e também para os irmãos aqui. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que antes estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Nós vamos ler até o 17, tá? Tornou a dizer-lhe, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Feche os teus olhos. Pai, nós rendemos-te graças, louvamos o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa noite. Peço, Senhor, que nos abençoe e nos agracie com a tua palavra. Fale no meu coração, fale no coração da tua igreja. Meu Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, peço que ministre isso na vida dos teus filhos, dos nossos líderes, de todos os teus servos presentes. Ó Deus, e que esta palavra possa construir algo profundo e possa construir algo tremendo e poderoso na vida de todos os teus servos. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ok. Eu vou dar um tema aqui, antes de falar alguma coisa. Eu pensei num tema e achei interessante esse tema, de esquecido a herói. Você vai entender, porque eu não vou me basear nesse texto. Esse texto aqui só foi para iniciarmos algo, mas eu vou para outro texto, de lá é que nós vamos tirar tudo aquilo que eu quero falar com vocês. Você sabe que nós somos uma igreja em célula, todos que estão aqui sabem disso. Todos sabem que o nosso propósito é ganhar almas para o reino de Deus, para o Senhor. Nós temos uma missão a ser cumprida, e muitos de nós um chamado até mais específico. E dentro disso nós compreendemos pelas Escrituras que a igreja ela foi levantada pelo Senhor Jesus Cristo, com a expectativa de um dia todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus poder estar na eternidade com Ele. Porque esse plano natural, ele é passageiro e ele é limitado, e muito limitado. Era ontem, parece que eu me converti ontem, e já fazem pelo menos 30 anos. Então, as coisas passam muito rápidas. Você que talvez tem 15, 20, 25, 30 anos, daqui a pouco você tem a minha idade, 50, mais 3. Os irmãos entendem isso? Isso é muito difícil, irmão, mas passa muito rápido. Então, compreenda o que eu vou te falar. Não tem outra coisa para fazermos como igreja, a não ser louvar, adorar o nome do Senhor. Aí você é salvo, você entrega a sua vida para Jesus, você foi para um encontro, ou mesmo aqui na igreja, ou em alguma igreja, você levantou a sua mão e falou: eu entendi o propósito da cruz, eu entendi a obra de Jesus na cruz, eu entendi o quanto Deus me ama, e por me amar tanto, Ele entregou o seu Filho para morrer no meu lugar, e levou sobre si toda a maldição que estava sobre mim, Ele levou sobre si lá na cruz. Entendemos isso muito bem, a nossa igreja entendeu isso muito bem, mas não para aí. Nós nos reunimos como igreja aqui nesse prédio, nos reunimos como uma extensão da igreja na casa de alguém, em uma célula. Ali nós louvamos ao Senhor, aqui nós louvamos ao Senhor, adoramos Ele, nos entregamos. Mas a igreja não para, porque ela precisa estar em contínuo crescimento. Porque, afinal de contas, são 7 bilhões de pessoas hoje na Terra. Desses 7 bilhões,
um pouco mais de 3 bilhões conhece o Senhor Jesus Cristo, ou já ouviu falar dele. A outra metade, ou não conhece, ou nunca ouviu falar de Jesus. Existe muita gente, talvez meus números estejam errados, não importa, mas é mais ou menos isso, um pouco mais de 50% da população mundial conhece Jesus, ou teve oportunidade, podemos até ser mais profundos nisso, ou tiveram oportunidade de conhecer a obra da cruz. Talvez ouviram falar de Jesus, viram alguma coisa na internet, que tem uma religião cristã em algum lugar. Então, eles ouviram talvez falar de Jesus, mas isso não gerou salvação neles, porque não houve o entendimento, a pregação do Evangelho em relação a toda a obra da cruz. Quantos estão entendendo até aqui? Ok, me acompanhe, então não perca. E aí, o que acontece? A igreja não pode ficar aqui dentro, em 4 paredes, simplesmente cantando e adorando, porque isso fazemos todos os dias. Quando você está na sua casa, você adora ao Senhor, você louva ao Senhor continuamente com as suas ações, com as suas palavras, com o seu testemunho, você está adorando ao Senhor. Nós fazemos isso na célula, temos culto na terça, na quinta, no domingo. Mas a igreja, ela precisa avançar, ganhar mais almas, ganhar mais jovens, ganhar mais famílias, ganhar o marido, a esposa. O propósito da igreja não é se fechar aqui dentro, mas quando nos reunimos aqui, geramos estratégias, geramos uma construção aqui dentro, aonde nós desenvolvemos um projeto para alcançar essas pessoas que estão perdidas sem Jesus. Ao mesmo tempo que nós ensinamos você acerca do seu cristianismo, acerca da sua vida cristã, acerca do seu caráter, acerca do seu dia a dia, acerca de você ser crente e ter um bom testemunho lá fora. Enquanto nós estamos trabalhando você, que entregou a sua vida para Jesus, a conhecer um pouquinho mais do reino de Deus, da eternidade, um pouquinho mais de Jesus, da obra dele na cruz, e o que você deve fazer como crente a partir de agora, nós também desenvolvemos uma estrutura de evangelismo para alcançar essas pessoas. Então, podemos dizer que a nossa igreja ela se baseia em ganhar as pessoas para Cristo, não para a placa da igreja. É que não tem jeito, eu já contei isso para os irmãos. Eu conversei com uma pessoa uma vez que ele falou que queria ser crente em casa. Eu falei, irmão, não existe crente em casa. E ele quis me provar que ele pode ser crente em casa. Eu falei que não dava para ser. Eu falei, eu vou te provar que você não consegue ser crente em casa. Se você é crente, um dia você vai querer falar de Jesus para as pessoas. Aí, de repente, você conversa com uma pessoa, você ganha essa pessoa para Jesus. Para onde você vai mandar essa pessoa? Ah, não vou mandar para a igreja, para a denominação. Então, você vai levar para a sua casa. Aí, você leva para a sua casa. Essa pessoa se apaixona por Jesus, fala para outro de Jesus. Aí, ganha um casal. E assim vai ganhando pessoas. De repente, quando você acorda um dia, tem 50 pessoas cultuando a Deus dentro da sua casa. Você vai fazer? Alugar um salão. Quando você alugar um salão, você tem que abrir um CNPJ, porque você não pode estar na ilegalidade. Você tem que abrir um CNPJ para poder prestar contas para o governo. Você abriu uma igreja. Então, não tem esse negócio de ser crente em casa. Quem fala que é crente em casa não é crente. Desculpa os irmãos que defendem isso. Mas eu não consigo enxergar um crente que quer ser crente em casa. Primeiro que nós vamos morar juntos no céu. Lá no céu você não vai falar para Jesus, Senhor, eu vim aqui, vou fazer o favor de vir aqui, mas é o seguinte, não quero cultuar com esse monte de gente aí, não. Quero cultuar sozinho, lá no meu palácio. Não existe isso. Quantos estão entendendo? Então não se ofenda, é só uma ilustração para os irmãos. Mas então nós temos aqui dentro um propósito de ganharmos almas para o Senhor. Aí trazemos aqui para dentro, ensinamos ela a ser crente, só não aprende a ser crente quem não quer ser crente, ou quem está aqui interessado em fazer uma barganha, uma permuta, uma troca com Deus, ou está aqui interessado em colocar-se como centro das coisas, e não Cristo. Então a pessoa quando quer ser o centro das atenções, e ele não é, aqui não é o lugar dele, ele não se sente bem, porque aqui a pessoa que é o centro da nossa igreja chama-se Jesus Cristo. E aí você é ensinado, temos um cursão, você é direcionado, nós ganhamos as pessoas
Você ganha essas pessoas, traz ela para cá, leva para a tua célula. Por isso que existe célula, você entende? Porque se trouxer as pessoas, jogar todo mundo aqui dentro, a pessoa vai cultuar ao Senhor, vai louvar, vai sair daqui, não vai ter ninguém cuidando, porque esse é o segundo passo nosso. O primeiro passo é ganharmos. O segundo passo é cuidarmos dessa pessoa. Cuidamos como? Levando-a para a célula. Não existe outro objetivo para existir célula, a não ser a comunhão e cuidar dessas pessoas. O líder de célula, ele não está ali como empregado. Ele não está ali pensando naquela situação assim, poxa, estão pesando em mim, ou então estão me explorando. Não, ele está cumprindo um propósito eterno do Senhor. Não é da igreja, é do Senhor. Ganhamos a pessoa e, depois que ganhamos, cuidamos dela. Mas só isso? Não. Passamos a ensinar que essa pessoa ela pode ser uma testemunha de Cristo. Então, ela começa a crescer espiritualmente. Aí ela começa a ler a Bíblia, de repente ela vem para o cursão, aí ela se interessa e fala, poxa, cuidaram tão bem de mim, eu também quero cuidar de pessoas. Aí ela vai lá e se inscreve junto com o líder, fala com o líder, para ser um líder de célula. Ela está fazendo o quê? Trabalhando para a Igreja Batista Vida Plena? Ela está trabalhando para o Senhor, cumprindo o propósito para o Senhor. Esse Senhor é de São Bernardo mesmo, entendeu? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Você não está trabalhando para a Igreja Batista Vida Plena, você não é salariado, registrado em carteira, você está cumprindo um propósito eterno de Deus. Quantos podem dizer amém? Essa pessoa, ela então está sendo treinada, agora ela vai ser enviada. Quando que ela é enviada? Quando ela se torna um líder de célula. Ali começou a vida dela, espiritualmente no seu ministério. Então ela inicia ela foi salva, ela foi cuidada na célula, ela de repente vai ter até um discipulador, ela vai ser treinada, e depois de treinada, ela vai ser enviada. Enviada como? Assumindo uma célula. É um plano tão simples, mas que é o propósito de Deus para todos os crentes. Não é para meia dúzia, é para todo mundo. Não é só para alguns que são mais bonitos. Não, é para todo mundo. Não é só para aqueles que têm condição. É para todas as pessoas que entregaram a vida para Jesus. O Senhor quer que ela seja salva, depois ela dê um segundo passo, seja cuidada, depois ela seja treinada e depois ela seja enviada. Talvez você está no segundo passo, não tem problema, mas trabalhe para ir para o terceiro, trabalhe para ir para o quarto passo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ok. Então, é por isso que eu quero falar de uma pessoa, já preguei, né? Vou poder parar aqui. Mas eu quero falar de uma pessoa que retrata bem aquilo que Jesus estava falando com Pedro, e não somente, ele retrata bem cada um de nós, e a Igreja Batista Vida Plena. E aquilo que nós devemos ser como crentes, como servos de Deus, como filhos de Deus, aqueles que entenderam a obra da cruz, aqueles que têm um anseio, um desejo de falar, Senhor, olha, eis-me aqui, Senhor. Aqueles que entenderam isso e falaram, Pai, eu quero ser uma testemunha lá fora, sabe? Eu quero ser uma testemunha na minha família, dentro da minha casa, na escola, lá no trabalho. E eu quero falar desse homem, que ele era esquecido e ele se tornou um herói. Esse é Davi, ok? Então, só para você entender, nós vamos ler o capítulo 16, o 17, aos poucos. Eu li lá o João, capítulo 21, só para introduzirmos essa questão de ovelha, de cuidado, de salvação. Mas, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, e depois em diante nós vamos ver sobre Davi, sobre ele ter sido esquecido. Interessante que Davi foi um grande herói, mas antes dele ser herói, muitas coisas aconteceram, porque às vezes a pessoa olha assim e fala, aquele pastor conquistou muitas coisas, mas não sabe como foi a vida dele. Sabe, Davi, ele teve um resultado de vida, ele chegou num ápice da vida dele, ele chegou a ser considerado, na sua época, um dos reis mais poderosos. Pode acontecer outras coisas, não cabe falar, mas Davi é o símbolo de
toda aquela pessoa que se sente esquecido também. E não somente isso. Na vida de Davi, ele foi um homem próspero, no ministério dele foi próspero, porque enquanto ele cuidava, trabalhava lá no campo as ovelhas do pai dele, as coisas iam acontecendo naturalmente. Nada era forçado, nada era pesado em cima dele, as coisas, Deus foi trabalhando ele naturalmente. Ele ia cuidando das ovelhas, ele ia cuidando da célula dele, ele ia cuidando daquelas que o Senhor colocava nas suas mãos, e paralelamente a vida dele ia acontecendo, o ministério dele ia acontecendo. Ele era cuidadoso com o rebanho que o pai colocou nas mãos dele. Mas ele também era uma pessoa simples, era uma pessoa humilde, ele era servo de Deus, e Deus era com ele. Tudo bem, meus irmãos? Davi não conhecia Cristo, mas a palavra de Deus nos revela que de Davi, Cristo veio a surgir lá na frente. E Deus prometeu para Davi que não ia faltar um sucessor para ele. Esse sucessor seria Cristo, um trono eterno. Tudo bem, meus irmãos? Então eu quero rapidamente falar com vocês sobre essa questão. Davi era esquecido, Davi não teve essa vida tão fácil como a gente imagina. Líder de célula não vai ter uma vida fácil, como talvez imagina. Supervisor não é ter uma vida fácil. Ser pastor não é ter uma vida fácil. Aliás, ser crente não é ter uma vida fácil. Sabe, para você ser crente, você precisa crer em Jesus. Você precisa aplicar o teu coração no Senhor. E a maneira de você aplicar o teu coração no Senhor é através da palavra de Deus. Não existe outra revelação a não ser a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor e ela revela Cristo para nós. Então, para ser crente, não é ter uma vida fácil, porque nós estamos indo na contramão do mundo. O mundo está falando contra a Bíblia. E pelo mundo falar contra a Bíblia, contra Cristo, contra a eternidade, contra a nossa fé, nós pregamos a fé. Nós pregamos Cristo e aí nós vamos enfrentar o quê? Obstáculos. É a mesma coisa que você nadar no rio contra a correnteza. E dentro de um rio tem aqueles pedaços de galho, às vezes vem uma bota, bate em você, sujeira. Às vezes você está nadando contra a tendência do rio. E isso é ser crente, é andar ou nadar contra. Tudo bem, meus irmãos? Então, vamos analisar aqui rapidinho, para você entender o que eu quero dizer com você, falar com você. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, abre para a gente. Davi foi ungido, mas antes dele ser ungido, ele estava onde? Vamos ver lá, Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se todos os seus filhos, moços? E disse, ainda falta o menor, que está fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. 12, aliás. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo, formoso semblante e de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te, disse a Samuel, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Então, antes de Davi ser ungido rei, ele estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Todos os irmãos de Davi estavam lá, mas Davi não estava. Todos os irmãos foram chamados, Davi não foi chamado. Ele foi esquecido. Existem alguns comentários que dizem que Davi ele não era muito bem visto, talvez ele era desprezado, alguns dizem que ele era esquecido mesmo. Mas interessante que Samuel foi para ungir um rei, porque Deus havia revelado para ele que era na casa de Jessé que tinha o rei, o futuro rei de Israel estava lá. Mas Davi não foi chamado, de tanto Samuel insistir, de tanto Samuel falar com Jessé, falar, mas não tem mais ninguém. Aí Jessé fala, peraí, tem mais um que está lá cuidando das ovelhas. Foi quando ele vem e ele é ungido rei. Então, Davi era como alguém que havia sido esquecido.
talvez você seja alguém que se sente esquecido, talvez abandonado, discriminado, não sei, sabe, irmãos? Talvez você é líder, talvez você é supervisor, talvez você é membro da igreja, talvez seja até pastor, mas se sente esquecido. Na hora do churrasco, esqueceram de mim. Na hora do bem bom, esqueceram de mim. Na hora da consagração, esqueceram de mim. Muitas pessoas se sentem esquecido. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. Deus estava vendo Davi. Deus estava olhando para Davi no meio das ovelhas. Deus estava vendo Davi lá no meio das ovelhas. Lá no capítulo 16, coloca para eles, versículo 17, Deus fala para Samuel assim, Samuel, não, 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, versículo 17, ou melhor, versículo 7, diz assim, versículo 7, 16, 7, isso. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. É isso? Ah, ok. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Então, às vezes, as pessoas estão olhando para você, não estão reconhecendo o Senhor em você. Não reconhece o cristianismo que você carrega. Porque é assim mesmo. Mas Deus vê isso. Sabe, o mundo não reconhece a igreja. O mundo olha para a igreja, olha para você, as pessoas olham para você e vê você uma pessoa comum. Mas sabe que na revelação da igreja, as pessoas vão conhecer quem nós somos em Cristo. Sabia disso? Quando nós voltarmos com Cristo, o mundo vai saber bem que ele tinha algo de diferente. Não é agora, não espere reconhecimento do mundo e nem das pessoas, porque elas não vão reconhecer você, vão te esquecer. Mas lembre-se sempre assim, o Senhor não se esquece de você. Amém? Muitas pessoas saem das igrejas, não só da nossa, mas saem das igrejas, e justamente porque ele se sente o quê? Deixado de lado. Essa igreja não me valoriza, esquece isso, irmão. Esquece, não queira reconhecimento de homens. Se você tiver reconhecimento de homens, você não terá de Deus. Queira ser reconhecido pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos querem ser reconhecidos pelo Senhor? Eu creio nisso. Então, Davi estava lá cuidando das ovelhas, mas ele não estava lá amargurado. Está vendo? Esqueceram de mim. Olha, dou duro aqui, meus irmãos ficam todos passeando de carro zero, e eu estou aqui, cuidando das ovelhas. Sabe, os irmãos estão na praia, eu estou aqui fazendo célula. Ele não estava lá reclamando. Porque para ele, aquilo era uma satisfação. Ele não estava lá revoltado com o pai dele, que tinha colocado ele para cuidar das ovelhas, não. Ele não estava revoltado com o pastor, que essa igreja é em célula, fica me colocando aqui, olha, eu tenho que abrir a porta da minha casa para receber a célula, ou eu tenho que ser um líder, eu tenho que estar aqui toda semana. Davi não reclamava, irmão. Davi não reclamava que ele era supervisor de uma rede, ou que ele era pastor, que isso era trabalhoso demais. Cuidar de pessoas é trabalhoso. Jesus morreu por causa das pessoas, em favor delas. Não espere outra coisa para nós. Sabia disso? Jesus falou, se mataram, você vai fazer o quê com os discípulos? Você acha que vai fazer o quê? Vai tratar melhor vocês do que a mim? Não, ele falou, o destino é o mesmo. Então, sabe, invista o teu tempo aqui na terra, fazendo a vontade do teu Pai Celestial, porque haverá uma eternidade, e a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do trono de Deus. Entendeu? E é tão bom, meus irmãos, compartilhar aquilo que é bom. Você já foi num médico bom? Aí, de repente, você está conversando com alguém, e você fala para ela assim, ela fala que está com dor no pé. Você fala, conheci um médico tão bom de pé. Aí ela vai no médico e depois volta e fala, olha, obrigado, ele é muito bom mesmo. Aí você se sente até melhor, você se sente amigo do médico, não sente? Você chega lá e fala para o médico, eu mandei, ele nem lembra de você. Mas você se sente amigo dele só porque você indicou uma pessoa e a pessoa voltou falando, obrigado, porque olha, médico é bom mesmo. É tão bom
você é salvo, teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, sabe? Você recebeu a paz de Cristo. Se você não tem, receba a paz do Senhor no seu coração, na sua vida. O Senhor, de todas as formas, Ele te abençoa. Aí você fala para a pessoa o quê? Eu tenho algo para te apresentar, que foi tão bom para mim, porque a pessoa está reclamando do casamento dela, reclamando da vida dela, da falta, sabe, do sono, ela não tem sono, tomando remédio para dormir. Você fala, eu tenho algo tão bom para você. Você quer consultar o médico que eu conheço? O nome dele é Jesus Cristo, é o médico dos médicos. Ele vai até Jesus, vai ser salvo, vai sentir a paz, e ele vai voltar e falar, olha, eu estou aqui para falar para esse irmão, muito obrigado, porque ele me apresentou Jesus Cristo. Quantas pessoas foram apresentadas a Jesus Cristo aqui por alguém? Eu fui apresentado a Jesus por alguém. Não é tão bom? Você não é grato por ele? Obrigado, irmão, por ter indicado um médico tão bom. Então, Davi não estava lá maquinando coisa contra o pai dele, porque ele se achou explorado. Não, ele estava cuidando das ovelhas, feliz. Mas enquanto ele cuidava, sabe, havia alguma coisa acontecendo na vida dele. Estava lá, cantando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e cuidando das ovelhas. Samuel manda chamar Davi, unge Davi na frente dos irmãos, da família toda, e agora Davi faz o quê? Agora eu vou lá para Jerusalém, eu vou lá para exigir o meu trono. Foi isso que ele fez? Eu vou lá, agora eu sou líder, espera aí, fui ungido, eu vou lá exigir os meus direitos lá com o pastor. Vou lá para falar para ele, é o seguinte, eu tenho direitos. Davi fez isso? O que ele fez? A Bíblia diz que ele, depois que foi ungido, Samuel, voltou para Ramá. Para onde Davi foi? Cuidar das ovelhas, continuar a vida dele. Não mudou nada a vida dele. Pelo contrário, só instigou mais ele ser servo do Senhor. Amém, meus irmãos? Ok. Segundo lugar, então, em primeiro lugar, antes dele ser ungido, ele estava cuidando das ovelhas. Segundo lugar, olha que interessante, ele passou a ter autoridade. A Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo se apossou de Davi, foi isso que nós lemos, o Espírito Santo se apossou de Davi, ele passou a ter autoridade, e quando ele teve autoridade, Saul começou a ter problemas espirituais. Então, em segundo lugar, vamos ver lá, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18 e 19. Antes dele começar o ministério de expulsar demônio, antes dele começar para o encontro, colocar a mão nos endemoniados e começar a expulsar demônio, ele estava cuidando das ovelhas. Quer ver? Vamos lá ver. Então respondeu um dos moços e disse, Saul estava endemoniado. Aí alguém falou para Saul, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra. Ó, a percepção da pessoa mudou. Davi estava esquecido, largado lá, franzino. O que o pai falou? Está lá, cuidando das ovelhas. Agora, quando Saul fica endemoniado, no capítulo 16, versículo 18, já tem as pessoas olham para Davi já diferente, tem uma unção diferente nesse menino. Mas não é isso que fez ele abandonar as ovelhas, ele continuou cuidando das ovelhas, irmão. Aí, eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, nem tinha ido para a guerra, prudente em palavras, gentil presença, o Senhor é com ele. Recebeu uma unção, irmão. Por isso que líder de célula recebe unção agora na nossa igreja. Toda a conferência nossa, nós ministramos unção nos nossos líderes. Porque, sabe, recebeu unção, um poder, uma autoridade. As pessoas têm que olhar para você, como crente, como servo de Deus, e ver isso, o Senhor é com ele. Lembra de José? A Bíblia diz que lá no Egito, quando José chegou, Potifar olhava para ele e viu o quê? Que o Senhor era com ele. Diga, o Senhor era com ele. Quem testemunhava isso? Era ele mesmo, dele mesmo? Falar para as pessoas, Deus é comigo. Não mexe comigo não, porque Deus... Era isso. Não, as pessoas olhavam para ele e falavam, o Senhor é com ele. Vamos lá, o 19. E Saul enviou a Jessé dizendo, envia-me Davi,
teu filho, aonde que ele está? As ovelhas. Ele já tinha sido ungido, mas ele estava cuidando do rebanho, irmão. Sabe aquela célula que você tem? É o rebanho do Senhor. Não trate como bastardos, como lobos. Não trate eles de forma errada, eles são ovelhas. Diga para o irmão do lado, olha, a tua célula, todo mundo lá é ovelha do Senhor. Fala para eles. Então Deus começa então mexer, Deus começa a mexer nas situações para que Davi pudesse então assumir o reino. Davi tinha sido ungido, mas não tinha assumido o reino. Ele cuidava das ovelhas, foi ungido, voltou a cuidar das ovelhas, e agora Davi é chamado para expulsar o demônio do rei Saul. Então Deus começa a mexer nas situações. Saul pergunta para as pessoas de alguém que possa vir para ajudá-lo. As pessoas perguntam, tem lá Davi, estava esquecido, irmão, ninguém lembrava dele. Tem lá no campo, alguém que está cuidando das ovelhas, lá do pai dele, esse homem pode trazer. Abra para mim lá 17 de 1 Samuel, versículo 15. Aí Davi vai lá, ora pode dizer assim, ora por Saul, expulsa o demônio dele, tocando harpas, ao louvor. Você vê, a gente sempre fala com louvor, às vezes eu converso com o Paulinho, às vezes a gente vê o Tiago se emocionando, os irmãos que ministram se emocionando, porque olha o poder do louvor. Davi ia lá para louvar ao Senhor. Enquanto ele louvava o Senhor, o espírito demoníaco saía. Hoje a gente tem que fazer um barulhão para ele sair, mas naquela época era só uma música, o demônio já saía. Terminou de expulsar, para onde ele foi? Olha lá. Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apacentar o quê? As ovelhas do seu. Meus irmãos, quero que você entenda, existe um passo a passo na vida de Davi, que é um passo a passo na nossa vida. Deus quer te usar como instrumento, você entende isso? O crescimento na obra de Deus, ela é diferente do mundo. Você não pode tratar a obra de Deus como um processo de liderança na empresa. É totalmente diferente. Você vai lá para Mateus 20, 26, você vai ver lá que os filhos lá daquela mulher, os discípulos que eram filhos de uma determinada mulher, chegou lá e falou, Senhor, pede para que um filho meu assente o seu lado, o outro no outro lado, quando entrares lá no reino, tal. O que Jesus falou? Falou para ela assim, olha, lá no mundo funciona desse jeito, falou para os discípulos, mas aqui, quem quer ser servido, primeiro deve fazer o quê? Servir. Você vê que é contramão do mundo. Lá no mundo, enquanto as pessoas estão subindo degraus do sucesso, e as pessoas vão atrás delas servindo, na igreja, quando você vai crescendo e subindo os degraus ministerial na igreja, você não vai sendo servido, você vai servir. Por isso que o líder de célula, ele não é o chefe, ele é o quê? Aquele que serve com a sua vida, com a sua oração, com a palavra de Deus, com a sua dedicação, àqueles que fazem parte da sua célula. Quantos estão entendendo? Então, se você procurasse Davi, você não ia encontrar ele no palácio, não ia encontrar ele na praia, não ia encontrar ele em lugar nenhum, ia encontrar ele cuidando das ovelhas e louvando ao Senhor. Então, mas enquanto ele fazia isso, Deus estava providenciando as coisas na vida dele. Deus estava derramando unção, derramando graça. Você olha os salmos, você vai ver quantos salmos, vai ver coisa mais linda. Nós lemos muitos deles aqui, e 90% deles foi feito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Dá para entender isso? Então, isso é tremendo. Vamos lá. Último ponto, só para a gente encerrar aqui. Terceiro lugar. De esquecido a herói. O pai não lembrou dele. Saul não lembrou dele. Ele ia o tempo todo e voltava, e Saul nem sabia quem ele era. Davi era aquele que ficava largado lá, cuidando das ovelhas. Foi o último a ser chamado, foi o último a ser reconhecido, mas Deus foi trabalhando.
Deus foi trabalhando na vida dele, o coração dele era voltado para o Senhor, ele amava o Senhor. As coisas foram acontecendo naturalmente, ele não precisou solicitar os direitos, ele não precisou ir no cartório reconhecer direitos, ele não precisou ir em Jerusalém exigir o trono dele, não precisou, porque Deus vai colocando e posicionando a pessoa. Quanto mais você responde a Deus acerca do que Deus quer, mais Ele te posiciona. Dá para entender isso? Se você vai abandonando o rebanho, não queira exigir, porque não vai acontecer nada com você. Agora, você vai cuidando do rebanho do Pai, o Pai vai te dando ovelhas, e você vai cuidando com muito carinho, vai louvando ao Senhor ali, de repente vem um leão, quer devorar as ovelhas, vem um lobo e você defende as ovelhas, porque as ovelhas que o Pai colocou nas tuas mãos, não foi o pastor, não foi a Igreja Batista Vida Plena, foi o próprio Pai que te deu para você cuidar. Deu para entender isso? Então, Davi estava cuidando das ovelhas, e aí chega um dia, que o pai dele, o Jessé, vai ver um dia que o pai vai te chamar. O pai chega e fala, filho, vem cá. Estava lá, deixa o rebanho aí um pouquinho. Vem para cá. Aí ele veio e falou, leva a comida, leva uma marmita lá para os seus irmãos, que eles estão lá no campo de batalha, contra os filisteus. Leva lá para eles. Davi não saiu reclamando. Ele não ficou falando, tá vendo, tudo eu tenho que cuidar das ovelhas, levar comida para... Não, não falou isso. Ele estava, cuidando das ovelhas, e Deus, querendo engrandecer Davi, deu mais uma oportunidade para ele. O Senhor criou mais uma oportunidade para poder engrandecer Davi aos olhos de todos. Eu não estou falando aqui que você, de repente, tem que ter aquele pensamento assim, eu vou passar por cima de todo mundo. Vocês vão ver, vocês estão jogando pedra no meu telhado, você vai ver o que vai acontecer. Nada disso. Davi não tinha esse coração, e a Bíblia não revela esse tipo de coração para o crente. O crente, ele deve ser humilde, simples. Quem faz alguma coisa por ele é o Senhor, não é ele mesmo. Ele não tem esse coração altivo, esse coração, de querer pisar nas pessoas, de querer abusar da sua autoridade. Não, o crente não. Aqui, Davi revela justamente o coração do servo de Deus. Tem pessoas que nem pedem para ser. Pastor, olha, eu não tinha essa intenção, mas se o Senhor está falando para eu colocar o meu coração e querer assumir uma célula, se o Senhor falou, eu sou um servo do Senhor. Tem pessoas que nem têm essa ambição, mas o Senhor vai colocando isso no coração dele. Não é dele, é o Senhor. Quantos estão entendendo isso? Então, às vezes você reclama por ter que obedecer, mas, às vezes, por falta de obediência, você está perdendo oportunidade que Deus está dando para você de viver um sobrenatural com Ele. É como expulsar demônio, né? Às vezes a gente fala para a pessoa assim, pode ir lá, expulsa lá. É uma oportunidade para ela experimentar algo sobrenatural de Deus na vida dela. Às vezes, dá uma célula na mão dele. É uma oportunidade de ele viver algo grande com o Senhor. Viver algo sobrenatural com o Senhor. Deu para entender isso? É a oportunidade que Deus está dando para Davi ser engrandecido diante de toda a nação, para ele assumir aquilo que ele recebeu há algum tempo atrás, na unção que Samuel fez lá na casa dele. Então, presta atenção, Davi só tinha que cuidar das ovelhas, não tinha que fazer nada. Pastor, mas eu não tenho que fazer nada? Não, você não tem que fazer nada. Vai lá, ganha almas, cuida delas, leva para a célula, leva para o encontro, aplica o teu coração nisso, comece a louvar ao Senhor, glorifique, ele não precisa fazer nada, porque na hora certa, Deus irá mandar você levar comida para os seus irmãos que estão na guerra, porque vai ser ali que Deus vai colocar você em um patamar que você nunca imaginou na vida. Deu para entender isso? Então, na hora que Davi chega lá, a Bíblia diz que Golias já estava lá. Golias estava esperando Davi chegar. Deixa eu falar uma coisa, presta atenção nisso. As oportunidades de pecado que chegam diante de você, não é para te derrotar, é para você vencê-los. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não consegui, eu não me segurei, perdeu a oportunidade. O diabo vai tentar de todas as formas, como Golias, te intimidar,
colocar barreiras na tua frente, falar, você vai ver, você vai fazer isso, você vai ser mandado embora. São oportunidades que você tem para vencer as circunstâncias, sabe? Às vezes até doença. É a oportunidade de você crer no Deus que cura, que opera milagres. As circunstâncias que acontecem na tua vida, as dificuldades na célula, as dificuldades no seu ministério, as dificuldades do seu dia a dia, no seu casamento, são oportunidades que Deus está criando para você poder ser honrado diante de todos. Você entende isso? Para você viver um sobrenatural com Ele, ter uma experiência profunda com o Senhor. Parar de viver a experiência dos outros, de contos, de livros. Sabe, é muito lindo você ouvir falar, olha que bênção, a irmã lá viveu algo tremendo. Mas ela viveu, será que Deus não quer que você viva isso? O Senhor quer que você viva uma experiência sobrenatural com Ele. Quantos podem dizer amém? Amém. Então presta atenção. Então Golias já estava lá esperando. Tem um Golias esperando você. Tem um Golias te esperando, mas ele está prontinho para poder ser derrotado. Ele está pronto, já estava escrito que Golias seria derrotado. Existe um Golias diante de você para ser derrotado. Agora, posso te dar uma boa notícia? Não vai ser você que vai derrotar. Você só vai crer que Deus é poderoso para colocar ele no chão. Você só vai crer e Deus vai derrubar. Você não vai precisar fazer nada. Só precisa ser o quê? Ter fé. Agora, você vê que interessante, eu estava falando que Davi era esquecido. Leia esse versículo comigo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55. Vamos ler até o 58. Davi foi ungido, foi levado para expulsar o demônio de Saul. Saul já conhecia, porque Davi o tempo todo ia e voltava da casa dele. Quando chega nesse capítulo, versículo 17, é a hora da batalha lá contra Golias. Olha o que a Bíblia diz do rei Saul. Porém, Saul vendo Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército, quem é esse moço? Quem é esse moço, Abner? E disse Abner, vivi a tua alma, nunca vi mais gordo ou mais magro. Nunca vi assim. Estava direto no palácio, para você ver que as pessoas vão olhar para você e não vão te enxergar. Agora, quem engrandece é o homem ou é Deus? Quem é que salva? É o homem ou é Deus? Quem é que posiciona você em lugares altos? É o homem ou é Deus? Quem te dá promoção na empresa? É o homem ou é Deus? Quem te prospera? É o homem ou é Deus? Se depender do homem, ele não vai te enxergar. Entendeu? Agora, Deus te enxerga. Davi não saía do palácio, ele acabou de expulsar demônio várias vezes de Saul. Abner era capitão do exército, estava sempre lá. Falou, eu não sei quem é. Olha o outro, 56. Disse então o rei, pergunta, pois, quem é este moço, de quem que ele é filho? Vai lá. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. 58. E disse-lhe Saul, de quem você é filho? Rapaz, acabei de expulsar demônio de você a semana inteira. A gente tomou café junto a semana inteira. De quem você é filho? Aí disse Davi, eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Então, para você ver que Davi foi esquecido pelo próprio rei Saul, que ele ia lá tocar a harpa. Então, tem gente que não derrubou Golias ainda, porque se sente fraquinho, ou se sente esquecido, não se sente competente, hábil, não consegue ter forças para resistir a determinados tipos de Golias na sua vida. Mas eu quero te falar o seguinte, quem você for, não importa. Não importa a tua situação, não importa a tua vida, não importa se você tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro, não importa a tua posição social, não importa, sabe? O que importa é que Deus quer te fazer um herói. Não é bom isso demais? Então fique de pé em nome de Jesus. O Senhor
quer te fazer um herói. Agora, tem muita gente assim, olha para mim, que quer assumir pastorado, presta atenção nisso. Tem pessoas que querem assumir posições sem antes ser herói. Sabe? Davi, antes dele ser ungido, antes de Deus o exaltar, antes de Deus posicionar, ele era humilde e ele já era um herói. Há muitas pessoas que não são líderes ainda de célula. Tem muitas pessoas que não têm o seu nome estampado na primeira capa de uma revista. Tem muitas pessoas que ainda não venceram e não chegaram a um nível que ela mereça. Mas ela já é essa pessoa. Ela não chegou lá. Ela não alcançou esse patamar. Mas não porque ela não tem condições. É porque não chegou o momento para ela estar lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor te faz um herói primeiro. Ele te unge primeiro. Você já está qualificado. Por isso que quando tiver a oportunidade de assumir uma célula, nunca pense assim, eu não tenho condições. Quando você for para assumir uma liderança dentro da obra do Senhor, quando você for para assumir algo dentro da igreja, nunca pense assim, eu não tenho capacidade. Porque antes de você assumir, o Senhor já te ungiu. Antes de você assumir, o Senhor já te qualificou. Antes de você assumir, você já deu provas de que você foi feito por Deus um herói. Você já é um herói. Lembra que Davi falou para Saul? Nós não lemos, mas está aí no capítulo 17. Saul veio e falou para ele, você tem certeza? É um gigante. Ele falou, meu Senhor, sabe, vem um animal feroz para devorar as ovelhas, eu peguei ele na unha e matei. O Senhor dos exércitos vai me fazer derrubar esse gigante. Sabe aquela pessoa que não confia em si, confia no Senhor? É isso que o Senhor quer dos seus líderes. É isso que o Senhor quer dos pastores. É isso que o Senhor quer da nossa liderança de célula. Que eles não confiem em si para derrotar qualquer tipo de Golias. O Senhor espera que os seus servos, eles falem da mesma forma que Davi falava, ou que Davi falou. Sabe, eu tenho certeza que ele não está insultando a mim, não está insultando a nação de Israel, o povo de Deus. Eu tenho certeza que ele está insultando o Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. E da mesma forma que eu matei aquele animal feroz, eu tenho certeza que o Senhor dos exércitos fará cair esse gigante diante de nós. Sabe, meus irmãos? Então presta atenção. Não pense, não coloque no teu coração, essa igreja exige demais, não posso fazer nada, sabe? Isso é muito legalismo, meritocracia. Não pensa desse jeito. Isso é uma mentalidade infantil, uma mentalidade de incrédulo. Pense que é o Senhor que te chama, é o Senhor que te capacita, é o Senhor que te coloca naquela empresa para você ser testemunha, é o Senhor que te coloca naquela escola para você ser testemunha, é o Senhor que te coloca no seio daquela família para você ser testemunha, é o Senhor que coloca pessoas na tua frente para você poder orar por elas, sabe? É o Senhor que faz tudo. Hoje nós estamos lendo aqui pela manhã 1 Coríntios 11, juntamente com os irmãos que vieram orar, que vêm orar aqui às 8 horas da manhã, nós estávamos lendo sobre isso, e antes de ler sobre a ceia, nos versículos antes, o apóstolo Paulo vem explicando que a mulher, ela foi feita por causa do homem, mas ele chega num momento que ele fala assim, mas tudo é para Cristo, tudo é de Cristo, tudo é para Ele, e tudo é dele. Então, tudo é do Senhor. Então não fica pensando assim, sabe, não dá, é difícil. Quando você fala isso, você está falando que você não confia no Senhor, que a tua fé não está disponível para esse nível.
E não é uma verdade. Quando o Senhor te chama, quando tiver uma oportunidade de você abrir a porta da tua casa para receber uma célula, abra, porque o Senhor te qualifica para isso. Tem melhor honra do que essa? De o Senhor te qualificar para receber a sua igreja dentro da sua casa. Quando você tiver a oportunidade, de repente for chamado para participar de uma célula, não rejeite participar de uma célula, porque é um pequeno grupo, onde você vai ser cuidado. Pense que honra você poder participar da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, sabe? Quando você tiver a oportunidade de poder ser um líder de célula, ser chamado para ser um líder em treinamento, não perca a oportunidade, porque não é homem que está te chamando, mas o homem está sendo instrumento, ferramenta de Deus, para falar: meu filho, eu já estou te dando habilidade, você não assumiu o trono de Israel, mas você já está sendo preparado para assumir essa célula. Deu para entender isso? Não é homem, é Deus, é a obra do Senhor, é o próprio Senhor que ministra no nosso coração para ganharmos almas e cuidarmos dela. Esse é o propósito eterno de Deus, que não pode sair do nosso coração. Se nós somos igreja, diferente disso, não somos igreja. Se somos igreja para fazer campanha, para ganhar dinheiro, para enriquecer, isso não é ser igreja. Igreja é ganhar almas e cuidar dessas almas e morar juntamente com essas almas na eternidade com Cristo. Entende, meus irmãos? Quando você tiver a oportunidade de assumir uma célula, assuma, porque é o próprio Senhor que te preparou, que te comissionou, que te chamou e falou: agora vou colocar nas tuas mãos, agora é com você. Somos ferramentas do Senhor. Tem maior privilégio do que esse, de falar: Senhor, entra na minha casa, Senhor. Já pensou o Senhor entrar na tua casa? Pensa Zaqueu lá, hoje eu vou entrar na tua casa. Você vê que o homem por si só não convida Jesus para entrar. O Senhor Jesus vem e falou: eu vou entrar na tua casa, vou jantar com você, vou passar a noite com você. Ele falou: olha o privilégio de o Senhor falar para você assim: eu vou entrar na tua casa hoje. Olha o privilégio de Ele falar para você assim: você vai ser um líder na minha obra. Olha o privilégio de o Senhor falar para você assim: eu vou levar a minha igreja para dentro da tua casa. Olha o privilégio. Mas sabe, tudo isso está escrito, registrado no cartório celestial. Entendeu? O apóstolo Paulo diz, as escrituras dizem: olha, se você der um copo de água por um profeta, recebe galardão de profeta. Pensa, nós estamos na igreja do Senhor Jesus, época da graça, onde a bondade de Deus já está liberada sobre nós, onde o perdão já está liberado sobre nós. Não vai ser, já está, entendeu? Ele acontece, é contínuo isso. O perdão já está liberado, nós temos acesso ao Pai. O véu foi rasgado, nós podemos entrar agora no lugar santíssimo, aonde manifesta a glória de Deus, e nós podemos entrar na presença do Senhor. E o Senhor pode falar comigo, como Ele falou que falava com Moisés face a face. O Senhor fala conosco face a face, porque o Espírito Santo está dentro de nós, entre nós. O Senhor está aqui, Ele fala conosco. Você entende isso? Olha o privilégio que nós temos. E Davi revela tudo isso. Revela aquele que nunca pensou em ser rei um dia, mas quando o Senhor chamou, ele não recuou não. Nunca pensou em ser rei, passou algumas dificuldades, teve que enfrentar alguns gigantes. Agora tem gente que quer ser líder, não quer enfrentar gigante, não quer enfrentar dificuldade, acha que ser crente vai ser rico, vai ter carro importado, casa em todos os lugares. Eu vou te falar uma coisa: rejeitar o Filho de Deus, não aceitaram, milhares de pessoas não aceitam. Se não aceitam o Filho de Deus, Jesus, você acha que vão aceitar nós como filhos de Deus? Se o nosso irmão mais velho foi rejeitado, não espere um tratamento diferente, você vai ser rejeitado. Mas sabe o que aconteceu com os discípulos quando foram presos? Estavam presos, foram açoitados, apanharam bastante, e falaram: quero ver vocês saírem daqui e falar de Jesus. Não é mais para falar de Jesus. E a Bíblia diz que eles saíram lá da cadeia, todo surrado, quebrado, mas um falava para o outro: que alegria, né, irmão? Que bênção, né, ser líder de célula, né? Olha que apanhamos para caramba, mas isso tudo porque nós amamos o Senhor. Olha que privilégio.
E olha que ele não estava falando de receber a célula, não. Não estava falando de ser líder de célula. Eles estavam falando que eles quase morreram. E eles estavam felizes. Que privilégio que nós temos de sofrer por causa do nome de Jesus. Sabe, irmãos? Tem coisa mais gostosa do que essa. Aí você quer ser líder de célula. Tem muitos que querem ser supervisores, querem ser pastores, não quer sofrer nada. Aí você fala, sabe, o Golias é muito grande. Dá para ir embora daqui? Dá para fugir daqui? Dá para deixar isso daqui? Não quer enfrentar Golias. Meus irmãos, o Senhor te chamou, mas não somente te chamou, Ele te deu uma missão. Davi revela o coração de Deus, o propósito de Deus para a igreja e para você. Quantos creem nisso? Você nunca mais será o mesmo se um dia você tiver um encontro com Jesus profundamente. Você nunca mais será o mesmo. Você não vai pensar em outra coisa, a não ser fazer a vontade de Deus, a não ser ir para o céu, a não ser um líder de célula. Eu quero fazer, Senhor, deixa eu fazer só uma coisinha. Não precisa fazer nada, você tem todas as bênçãos. Não, mas eu de alguma coisa, de alguma forma eu quero poder ser um instrumento nas tuas mãos. Quando você tem um encontro com Deus, que nem nós vamos ter agora, os líderes vão ter, não é peso, irmão. Se é peso, você não entendeu ainda. Não entendeu, não a questão de ser líder, não entendeu a cruz, não entendeu a obra de Jesus ainda. Se você abandonou, você não entendeu. Você não entendeu a obra da cruz. Por isso que está muito pesado, não vai dar. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos. Permita-me orar por você. Às vezes pode ser uma palavra, espero que não seja de puxão de orelhas, mas que seja uma palavra revigorante para você. Uma palavra que vai gerar em você um sentimento, que o Espírito Santo vai te levar a uma atmosfera diante do Senhor, a um sentimento de coração voltado para o Senhor nessa noite. Você tem que sair daqui hoje pensando, Senhor, quanto tempo eu já perdi na minha vida, Senhor. Quanto tempo eu tenho me preocupado comigo mesmo. E tem mais de 3 bilhões de pessoas indo para o inferno. Senhor, eu já tenho 30 anos, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60, não importa. Senhor, se eu tenho 70 anos, mas tenho força física, se eu tenho 80 anos, tenho força, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Ou se você é novinho, você pode falar, Senhor, usa-me, Senhor. O Senhor vai te usar. Feche teus olhos. Faça uma oração comigo. Mas não repita se o teu coração não arde. Se você não sente nada do Senhor. Mas repita se o teu coração está ardendo com o Senhor. Se o seu coração está pegando fogo por causa da presença do Espírito Santo na tua vida. Então coloca a mão assim no teu peito, no teu coração. E faça uma oração com o Senhor. Fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu sou teu servo, mas sei também que sou teu filho. E eu creio na tua palavra. E sei que o Senhor Jesus morreu por mim. E ressuscitou por mim. E eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso eu estou aqui nessa noite, compreendendo, entendendo o quanto o Senhor tem feito por mim. Quantas coisas o Senhor tem feito por mim. Quantos livramentos. Mas isso não é nada comparado com a eternidade que está preparada para mim. Por isso nesta noite, Pai, como teu servo, como teu filho, entendendo toda a obra que Jesus fez por mim na cruz, e a obra de Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos, diga, eu aceito aquilo que Jesus disse ao ser ascendido aos céus. Ide, diga mais uma vez, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Por isso eu recebo essa palavra, Senhor, e eu sei, todas as coisas acontecerão em meu favor.
E eu quero me dispor, diga assim, para cuidar das ovelhas que o Senhor colocou nas minhas mãos, ou que o Senhor irá colocar, mas que eu já as vejo agora, pela fé, no nome de Jesus. Diga assim: usa-me, Senhor. Diga mais uma vez: usa-me, Senhor, como ferramenta, como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Diga amém.